eu sou a Raíssa, fisioterapeuta, especialista em neuropediatria. Hoje eu trouxe a nossa fonoaudióloga Rafaele Costa, terapeuta infantil. E hoje a gente vai trazer um tema muito legal, que é sobre o TEPAC. Hoje a gente está com a Rafaele, a nossa fonoaudióloga clínica. Ela vai falar um pouquinho sobre o tema que é o TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Rafa, explica pra gente o que é TEPAC. Tá. O TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, ele tem o seguinte conceito. Segundo a ASHA, que é a Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição, ela classifica da seguinte forma: a eficiência e a eficácia que o sistema auditivo tem de processar, de analisar as informações que são ouvidas. Então, assim, o ouvido, ele ouve, o processamento auditivo central, ele faz o caminho para que o cérebro possa compreender aquilo que você ouviu. Então, essas estruturas, elas levam esse som até a área da linguagem para que ocorra, então, nesse caso, a discriminação, a decodificação, a compreensão daquilo que você ouviu. Então, escutar não é só ouvir. Então, escutar tem o processo de você detectar esse som e esse processamento auditivo fazer essa compreensão. Rafa, e sobre quais são os principais sintomas, né, que posso dizer para a criança ter esse transtorno? Tá, isso é muito importante a gente colocar. Por quê? Porque os sintomas, as manifestações, essas características do processamento auditivo central, do transtorno nesse caso, ele tem as mesmas manifestações de um TDAH, de uma criança que apresenta dislexia. Então a gente precisa ficar muito atento. E o que difere, né, o TEPAC do TDAH, da dislexia? É que o TEPAC, ele vai fazer com que nós possamos entender como que esse som chega até o cérebro. Porque o ouvido ouve, mas quem dá o nome é o cérebro. Então, ele precisa entender o que ele vai fazer com esse som. Então, as grandes características são crianças. Como lá na clínica, né, o meu público são crianças, então a gente acaba falando crianças. Então, é aquela criança que tem dificuldade de entender uma piada. É aquela criança que está sempre é a criança que apresenta dificuldade na escola, porque ela não consegue focar apenas em um som. Então, a gente está ali sentado lá no fundão, a criança está sentada no fundo da sala, e aí tá aquele barulho dentro da escola, é hora do recreio e tudo. Então, a criança ela não consegue se concentrar. Então, ela tem essa dificuldade. É uma criança que ela vai ter a dificuldade de entender o que o outro quer dizer para ela. Em qual sentido? Ela vai escutar a palavra vaca. E se ela não compreender, ela pode te responder que a faca é para cortar. Então, ela não tem um conceito, ela não consegue compreender, colocar essa palavra dentro de um contexto para te explicar. A criança, primeiro, como a gente começa a pensar nessas dificuldades? Quais são as principais semelhanças? Por exemplo, a criança com dislexia, ela tem dificuldade de ler. A criança com TDAH tem dificuldade de ler. O TEPAC também. Uhum. Qual outra coisa que tem em comum? O que a gente começa a perceber essa dificuldade? E o que a gente percebe que realmente esses diagnósticos diferenciais, ele vem quando a criança começa a ser alfabetizada, né? Que são os primeiros sinais. Existe alguns sinais antes também? Sim, existe sim, e essa pergunta ela é de extrema importância. Por quê? Porque não que o diagnóstico dessa criança vai ser errado, não é isso. Mas a gente precisa se atentar às questões mais individuais. Nós vamos fazer a avaliação audiológica, que é para a gente ver a audiometria, a imitanciometria, o BERA.
Então, se está tudo ok essas estruturas, nós vamos então fazer os testes para o processamento auditivo, que é exatamente qual? É você verificar como é que essa criança compreende, como é que ela localiza, como que ela discrimina, qual é a percepção, será que ela sabe se esse som está perto, se esse som está longe? Isso já diferencia na hora que você está fazendo o diagnóstico do TDAH. E aí, quando você coloca que é a parte do diagnóstico diferencial, é quando uma criança vem para você com uma suspeita de TDAH ou de dislexia, é aí que entra a equipe multiprofissional. Vem a avaliação neuropsicológica, vem a avaliação com o otorrino, a avaliação com o neuropediatra. Por quê? Porque é eles que vão nos direcionar para que não haja nenhum erro nesse diagnóstico. Então, eles todos vão trabalhar em conjunto, mas cada um aplicando os testes necessários. E claro, há uma característica que sim, estão associadas. Eu costumo dizer que essa associação ela está muito intercalada com a parte da linguagem, que todos eles têm uma dificuldade na linguagem. Mas o TEPAC não vai tratar a linguagem, ele vai associar dentro da terapia a parte de linguagem, até para que a criança possa entender o que está sendo solicitado. No TDAH, a criança ela vai ter algumas alterações nas funções executivas, que é a questão de memória, que é a questão de atenção. Não que isso não tenha no TEPAC, tem, só que não é tratado em específicos, e sim associados à nossa terapia, à nossa reabilitação. Além desse diagnóstico dessas 3 terapias, né, que ser de forma diferenciada, geralmente o TDAH e a dislexia geralmente é realizado pelo neuropsicológico e o TEPAC pelo exame. Qual é o exame mesmo? Nós vamos fazer os testes, a gente fala que são os testes comportamentais, que é exatamente o teste onde a gente vai concluir, vai avaliar como que essa criança responde, o que ela faz com esse som. Né? Então, ela ouve a palavra vaca. E aí, o que acontece? O ouvido vai detectar esse som e vai levar até essa parte do processamento auditivo. E o que vai acontecer nesse momento? É onde vai ter a interpretação, a análise dessa palavra. Ah, tá, então vaca é um animal. Então, um animal malhado, é um animal que tem o som do mu, que vive na fazenda. Então, há essa associação, onde vão fazer essa associação de linguagem. Quando a criança tem dificuldade nessa interpretação, aí sim, a gente precisa levá-la nessa parte para fazer a avaliação, tanto com o fonoaudiólogo, que é o fonoaudiólogo que aplica esses testes, e também com o neuropsicólogo, e acompanhado com todos esses profissionais que eu falei no início. E o tratamento, por ser algo muito parecido, o tratamento ele é igual ou ele difere? Como é que é feito o tratamento da dislexia, do TDAH e do TEPAC? Qual é a principal diferença desses tratamentos? A principal diferença do TEPAC, da reabilitação do TEPAC, é que o TEPAC ele é feito dentro da cabine ou fora da cabine. Então, é utilizado fones para que a gente possa colocar exatamente as instruções que aquela criança necessita. E o que difere o TEPAC dos outros transtornos é que você vai trabalhar o treinamento auditivo. Então, você vai trabalhar diretamente no seu treinamento auditivo. Então, você vai colocar os fones para quê? Para que a gente possa entender e trabalhar essa orelha que está essa orelha que está alterada. Então, os sons, eles vão estar todos calibrados da forma correta para que haja, então, a terapia. Então, é essa grande diferença. Rafa, os fones, eles substituem a cabine, é isso? Não substitui. Até porque dentro da cabine você também utiliza de fone. O que diferencia
não há uma diferença tão brusca nesse sentido. O que vai diferenciar a sua terapia é a forma como você vai entender e planejar aquele caso clínico. Porque cada criança é uma criança. Mas, um exemplo, você tem uma criança que você tem que analisar qual é a queixa dela. Lá na clínica, nós recebemos já crianças que já vêm diagnosticadas. Nós fazemos a terapia. Mesmo assim, ainda há alguns exames que não são feitos a avaliação neuropsicológica. E nós precisamos, por quê? Lembra lá no começo quando eu falei para você que esse som que é ouvido, ele é levado para as áreas de linguagem? Eu preciso me entender como que essa criança entende, como que essa criança coloca os conceitos. Será que se eu falar assim para ela, olha, eu vou precisar que você diga se a palavra é igual e diferente. Se a criança não entende o que é igual, o que é diferente, ela não vai saber me responder como o teste, como a terapia está ali solicitando dela. Então, às vezes, seria interessante começar com a terapia do TEPAC para depois a gente evoluir para um teste neuropsicológico, um outro tipo de tratamento, ou não? Não. Por que não? Porque a partir dos 7 anos de idade, a criança ela pode realizar o exame do TEPAC. Aliás, ela pode realizar o exame do PAC. TEPAC, que é o transtorno, é o diagnóstico. Então, ela já pode fazer o exame do processamento auditivo central. E, a partir desse momento, também é aconselhável que ela faça uma avaliação neuropsicológica, para que eu entenda e para que eu conheça mais dessa criança no sentido do que ela compreende, o que ela faz com esse som. Porque eu posso falar a palavra banana, ele vai detectar esse som, mas ela sabe para que serve, ela sabe como utilizar essa palavra dentro de uma frase. Então, é necessário que a criança tenha 7 anos para que possa solicitar o exame do processamento auditivo central. E essas crianças, ela no tratamento, quando ela chega lá para você, já com o diagnóstico, para fazer o tratamento, qual é a sequência desse tratamento? Como é que funciona? Tem quantidade de sessões? Ou ou a gente não consegue definir, que vai depender da resposta da criança? Tá. Ou não? Como é que funciona? O tratamento, ele começa da seguinte forma. Quando essa criança chega na clínica, mesmo que ela já tenha esse diagnóstico, é necessário que a gente também faça uma boa anamnese. Por quê? Às vezes, as habilidades auditivas que estão alteradas, nós precisamos entender como que como que é a queixa dessa criança na escola, que pode ser a mesma queixa dos pais ou não. Então, a gente entender como que essa família funciona, para que a gente não chegue com mais uma demanda na rotina. Pelo contrário, que a gente coloque o nosso tratamento também junto com a família. Então, as habilidades que dão alteradas, que são as habilidades de atenção, de percepção, de localização. A criança receber 2 estímulos e ela ter que identificar o que foi falado na direita, o que foi falado na esquerda. Então, a partir do momento que ela vem com essas alterações, é daí que inicia-se o tratamento. Mas, claro, sempre junto com a família. O tratamento TEPAC, como é que ele acaba, ele encerra esse transtorno? Ele é encerrado, ele é minimizado? Como é que funciona? E existe a possibilidade da criança ter o TEPAC, ter o TDAH e ter dislexia junto? Sim. Como é que a gente difere? Como é que é feito o tratamento? Sim, existe sim casos onde a criança, o que acontece sim, o mais comum de acontecer é que a criança já venha para a clínica com o diagnóstico de TDAH. E aí, nesse momento, entra o diagnóstico diferencial, que é onde a gente solicita para essa criança o exame do processamento auditivo. E aí onde a gente vai perceber que há uma dificuldade muito grande dessa parte auditiva com essa parte de linguagem. Então é difícil a gente falar que não esteja interligado. Então a linguagem está interligada à audição, uma vez que a linguagem ela é aprendida pelos nossos sentidos. Então não dá para você trabalhar só o auditivo dessa criança.
Mas que fique claro, né? Você vai trabalhar parte auditiva com linguagem. Porque o TDAH, ele traz, a grande característica dele é o controle inibitório. Então, são as alterações das funções executivas. Então, você tem que ajudar essa criança a diminuir esse sintoma dela, a ajudá-la, junto com a família, a colocar, fazer com que ela possa trabalhar com esse controle inibitório. Então, sugerindo aos pais, né, como que a gente pode fazer, atividades que podem ser feitas em casa. E aproveitando já o gancho dessa sua pergunta, é legal a gente estar falando para os pais que a terapia, ela não acaba ali na clínica, né? Ali a gente está ajudando, a gente está auxiliando, orientando, mas que isso também possa ser feito em casa. Então, em casa, como que a gente pode fazer? Tanto do TDAH, quanto a dislexia, como o TEPAC. Não só em casa, como também na escola, né? Orientar a escola a essa questão. É trazendo a criança para a rotina. É dando a essa criança também funções que possam ser feitas em casa. Então, ela tem essa noção, esse planejamento, essa organização. Então, dizer o que ela pode fazer para ajudar o pai, ajudar a mãe. Quando a mãe for lavar a roupa, então solicitar a ajuda dessa criança, pedir para ela separar as cores, separar por categoria, né? Para que isso, dando comandos para que a criança possa se organizar e aí ela efetuar aquilo que foi solicitado. A criança com um TEPAC, às vezes ela pode mascarar ou sei lá, fingir que tem um déficit de atenção, porque como ela tem dificuldade, às vezes ela pode, não necessariamente ela tem um TDAH, mas como ela tem essa dificuldade de aprendizado, ela querer ter um hiperfoco em alguma outra coisa para poder tentar disfarçar essa dificuldade. Você acha que é comum isso acontecer? É comum acontecer não tão consciente, né? Então, assim, por quê? Porque aí vem aquela questão, né, que a gente pede para os pais, para a escola, terem muito cuidado. Então, essa criança é preguiçosa. Ela só faz o que ela quer. Ela só ouve o que ela quer. E não, ela ouve e compreende aquilo que é de uma forma comum para ela, onde ela tenha mais domínio, onde ela consiga resolver, se sinta mais segura. Então, a criança ela não tem essa consciência. Eu vou estudar para a prova. Então eu vou fazer assim, porque aí eu consigo responder. Não. E aí é onde que entra o tratamento com a equipe multiprofissional. Porque aí a gente precisa entender como que essa criança, como que esse cérebro dessa criança funciona. Por isso que a avaliação neuropsicológica é de extremamente importância, para você entender como é que essa criança funciona, como é que ela processa essa informação. Acho que você falou uma fala interessante, assim, a questão da preguiça, né? Que às vezes muitos pais fazem, é preguiçoso, não gosta de fazer, não consegue escrever direito, não presta atenção, mas dificilmente, né, as crianças têm preguiça, né? As crianças são sempre ativas, elas sempre querem mostrar o melhor. Então, eu acho que é interessante também esse assunto, você trazer isso, os pais ficaram atentos, né? Porque é muito assim, ele é preguiçoso, ele não gosta de escrever. Geralmente o que a gente não gosta de fazer, a gente tende a deixar para trás. A gente tenta fazer o que você falou, né? Fazer o que a gente gosta. Exatamente. Então, se o que eu sou bom, eu vou querer melhorar mais ainda. O que eu sou ruim, exatamente, a gente vai deixando ali de lado. E é o que ocorre muito, assim. Na clínica tem chegado não só para o PAC, mas as outras terapias, como linguagem e fala, a gente ouve, ele só ouve o que ele quer. Ele só responde na hora que ele quer. E não é. Como eu falei lá no início, escutar, ouvir, não é a mesma coisa de você estar compreendendo o que você está ouvindo. Então, ele pode só ouvir, mas ele não está compreendendo o que você está falando. Então, você pode falar vaca e entender faca. E aí você está falando que a vaca come grama. Aí ele fica assim, nossa, mas a vaca come grama? Então tem essa dificuldade. Então por isso que o trabalho tem que estar sempre muito bem alinhado com a família e com a escola, que é onde a criança fica a maior parte do tempo. E não dizer para a criança que a criança é preguiçosa, que ela só faz o que ela quer,
que ela só se interessa pelas... no videogame ele fica ótimo, não tem problema nenhum. Claro, videogame é divertido, ali é estímulos atrás de estímulos, é muito legal e é fácil a linguagem. Ele não está sendo avaliado, não está sendo solicitado nada para ele. Então, isso facilita. Por isso que dentro da terapia é necessário a gente também fazer de acordo com o gosto da criança, né? Para facilitar, porque não é fácil, não é uma tarefa fácil você ficar 45 minutos com o fone no ouvido fazendo atividade. Então, a gente tem que ficar intercalando para que a gente São possa crianças, né? Então, a gente Exatamente. tem que levar de uma forma lúdica, que é assim que as crianças aprendem. Exatamente. Eu acho que o nosso bate-papo foi isso, acho que foi muito legal, foi muito rico dos pais poderem entender a diferença de cada transtorno, como é que pode ser feito o tratamento. Obrigada, Rafael, por essa conversa. E se tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e entre em contato conosco.